Ninguém perguntou o nome dela. Mas o uniforme surrado e o olhar apressado dos seguranças bastavam para dizer quem ela era. Apenas mais uma mulher de passagem. Invisível. O portão rangeu devagar, como se protestasse pela presença dela naquele lugar de concreto limpo e silêncio caro. O ar ali tinha cheiro de grama cortada e cloro de piscina, mas também carregava algo que não podia ser visto. Uma indiferença fria, discreta, poderosa. Ela chamava-se Neuza Santana, mas ali dentro, poucos sabiam. E ninguém se importava em saber. Atravessou o corredor de serviço com passos firmes. Seus sapatos pretos estavam gastos nas bordas, mas limpos. As mãos, calejadas de outros trabalhos, seguravam o balde com a firmeza de quem carrega o peso de muitos anos em silêncio. O coque preso com presilhas antigas deixava à mostra a nuca suada. O relógio marcava 6h58. Ela sempre chegava antes. Na varanda, Otávio Brenner, Dodosjamo-Guapá, dono de metade de um império de dermocosméticos e de quase toda a rua onde morava, tomava café em silêncio. A xícara de porcelana repousava entre os dedos pálidos e longos. Os olhos dele observavam o jardim, mas não viam nada. Ao lado, uma menina pequena. Na cadeira de rodas, também observava. A filha. Os olhos dela eram de um castanho cinzento difícil de definir. Bonitos. Tristes. O nome da menina era Lívia. E aos 11 anos carregava o corpo como quem carrega uma roupa que não serve. Os joelhos viviam marcados por hematomas pequenos, frutos de quedas que ninguém comentava. As sessões de fisioterapia viraram rotina sem resultado. As tentativas foram muitas. Os progressos, quase nenhum. A casa era grande demais para os silêncios que abrigava. Neuza passou pelo fundo, como sempre. A cozinha estava silenciosa. As outras funcionárias cochichavam no quartinho ao lado, esperando a patroa sair do quarto para começarem a circular. Neuza não esperava ordens, sabia o que fazer. Havia aprendido, em casas assim, que o melhor jeito de permanecer era parecer invisível. Ao limpar os corredores da ala íntima, ela passou pela porta da sala de fisioterapia. A luz estava acesa. Lá dentro, a menina estava sozinha. Sentada na cadeira de rodas, os braços caídos ao lado do corpo, a cabeça apoiada no ombro, como se até o próprio peso fosse demais. Neuza parou. Abaixou o balde com cuidado. Ouviu um som baixo. Um soluço. Fechou os olhos por um instante. Aquele som ela conhecia. Era o som de quando a esperança começa a morrer devagar. Entrou na sala sem bater. Oi, menina, tá tudo bem? Lívia se assustou, secou os olhos com a manga da blusa. Eu só tô descansando, mentiu. Pode descansar chorando também. Às vezes é a única coisa que a gente pode fazer. Silêncio. Neuza se ajoelhou devagar, ficando à altura do rosto da menina. O piso gelado do chão latejava sob os joelhos, mas ela não se importava. Você já dançou alguma vez? Lívia fez que não. Não consigo nem andar. Quem disse que para dançar precisa andar? A menina franziu a testa. Aquilo não fazia sentido. Mas havia doçura no tom daquela mulher que limpava os banheiros. Uma doçura que não parecia forçada. Minha perna não responde direito, disse. Às vezes o problema não tá na perna. Tá no medo. Neuza levantou, caminhou até o canto da sala onde ficava um antigo aparelho de som usado nas sessões. Havia ali alguns CDs esquecidos, um deles com músicas instrumentais. Escolheu um. Apertou o botão. Um piano suave preencheu o silêncio da sala. Voltou devagar até a cadeira. Você deixa eu tentar um negócio? Se doer, você fala. Lívia hesitou, mas depois assentiu. Neuza posicionou os braços da menina, suavemente, como se moldasse o gesto de uma boneca feita de vidro e brasa. As mãos de Lívia eram leves, mas tensas. Fecha os olhos, pediu. A menina obedeceu. Agora deixa o som entrar, só isso. Não tenta fazer nada.
só sente. Por alguns segundos, só se ouvia o piano. Então, aos poucos, Neuza começou a guiar os movimentos com delicadeza. Primeiro os braços, depois os ombros, só depois os quadris, tudo em sincronia com o ritmo lento da melodia. Vê, a dança não precisa de pernas, precisa de música e coragem. Lívia sorriu. Pequeno, mas verdadeiro. Naquela tarde dançaram por quase 10 minutos, sem sair do lugar, sem levantar os pés. Mas o que aconteceu ali, naquela sala com cheiro de desinfetante e promessas quebradas, foi mais movimento do que qualquer médico havia conseguido em meses. Quando a música terminou, Lívia abriu os olhos devagar. Por que você sabe fazer isso? Neuza sorriu. Porque a vida me ensinou mais do que qualquer diploma. E porque você merece mais do que silêncio. Saiu da sala sem dizer mais nada. Voltou ao balde, ao pano, às tarefas. Como se nada tivesse acontecido. Mas algo tinha mudado. A menina ficou ali, olhando para o chão, como se tentasse entender o que tinha sentido. Os olhos dela não estavam mais opacos. Havia uma luz nova ali dentro. Uma pergunta que crescia sem forma. Otávio, do andar de cima. Passou pela escada e ouviu a música, mas não deu atenção. Ele ainda não sabia, mas o que ele ouvira naquela tarde, mesmo sem perceber, era o som de uma vida começando a se reerguer. Não pelas mãos dos especialistas que ele contratava a peso de ouro, mas pelas mãos silenciosas da mulher que ele nunca tinha sequer notado. O dia seguinte amanheceu coberto por um céu opaco, daqueles que seguram a chuva por horas antes de desistir. Na cozinha, o cheiro do café se misturava ao som abafado da televisão ligada em volume baixo. Neuza cortava fatias de pão com precisão automática, mas sua mente ainda estava na sala de fisioterapia da tarde anterior. Lívia não dissera nada à noite. Durante o jantar permaneceu calada, os olhos baixos, mastigando devagar. Mas algo nela havia mudado. O corpo estava menos curvado. Os dedos tamborilavam sobre a toalha, como se quisessem acompanhar uma música secreta. Neuza reparou. Como sempre, reparava em tudo que não era dito. A patroa Dona Helena falava ao telefone com uma amiga sobre um evento beneficente. Mencionava nomes de estilistas, preços de vestidos, como se a vida se medisse em convites e almoços. Otávio lia o jornal, os olhos perdidos numa manchete sobre economia. Ninguém comentou a ausência da fisioterapeuta naquele dia. Era a terceira vez na semana que ela cancelava. Depois do café, Neuza subiu as escadas com a bandeja de remédios da menina. Tocou a porta com os nós dos dedos, com aquele toque de quem já sabe que não receberá resposta. Abriu com cuidado. Lívia estava sentada na cama, as pernas cobertas por um cobertor de lã, os olhos presos na janela. Trouxe seus comprimidos, meu anjo. A menina apenas assentiu. Dormiu bem? Sonhei que dançava. Mas acordei caída no chão. Disse, sem alterar o tom. Neuza deixou a bandeja na mesinha de cabeceira. Às vezes o corpo demora para acompanhar o sonho, mas ele aprende. Um dia, ele entende o caminho. Lívia não respondeu, mas quando Neuza virou de costas para sair, ouviu. A senhora vai estar lá hoje de novo? O coração de Neuza apertou por um instante, disfarçou sorrindo. Se você quiser, eu posso. Lívia olhou de lado. Nos olhos dela, uma sombra de esperança que mal ousava existir. À tarde, quando Otávio saiu para uma reunião, e Helena desapareceu com o motorista rumo hacia uma loja em Higienópolis, a casa mergulhou naquele silêncio que só as mansões grandes demais conseguem manter. Neuza aproveitou. Limpou o corredor rápido, passou pano na sala com agilidade e depois se esgueirou pela lateral até a sala de fisioterapia. Lívia já estava lá, sentada na cadeira, os braços apoiados nos descansos, como se a esperasse há muito tempo. Trouxe outra música hoje, disse Neuza, exibindo um pendrive antigo. Qual? Choro instrumental. Tem mais curva que valsa. Vamos ver se o seu corpo gosta.
A música começou e preencheu a sala com notas suaves de violão e flauta. Era melodia de saudade, mas também de movimento. Neuza se ajoelhou ao lado da menina e pegou suas mãos novamente. Dessa vez, os movimentos vieram mais rápido. O corpo parecia lembrar. Os ombros não estavam tão tensos. Os pulsos respondiam. Tenta balançar junto comigo. Só o tronco. Isso. Respira no tempo da música. Lívia fechou os olhos. A boca semicerrada. O pé direito, imóvel no chão, pareceu querer levantar. Neuza notou. Se quiser tentar levantar um pouquinho o calcanhar, eu tô aqui. A menina fez força. Não subiu muito. Mas o simples gesto fez seus olhos se abrirem com surpresa. Eu senti, juro que senti. Eu vi, Flor. E amanhã a gente tenta de novo. Dançaram mais alguns minutos, agora com pequenos giros de ombro, alongamentos disfarçados em gestos lúdicos. No fim, Neuza tirou uma caixinha do bolso. Trouxe uma coisa. Era um espelhinho de maquiagem antigo, com a borda lascada. Quando eu era menina, dançava sozinha em frente a isso aqui, fingindo que estava num palco. Quer experimentar? Lívia segurou o espelho com as duas mãos. Encarou o próprio reflexo como se fosse outra pessoa. Uma versão dela que dançava inteira. Se eu contar para minha mãe, ela vai deixar a senhora me ajudar de verdade? Neuza demorou a responder. Não agora, mas um dia talvez. Lívia assentiu. Devolveu o espelho com delicadeza. E pela primeira vez sorriu com os dentes. Um sorriso tímido, ainda cercado de medo. Mas verdadeiro. Do outro lado da casa, Helena passava batom no espelho do closet. Otávio entrava na garagem sem pressa, falando ao telefone. Nenhum dos dois fazia ideia de que, no cômodo dos fundos, a filha deles acabava de aprender a dar 2 passos com a ajuda de uma mulher que nem sabiam de onde tinha vindo. No dia seguinte, Neuza preparava o almoço quando escutou a conversa das outras empregadas. O doutor mandou chamar um detetive. Quer investigar uma funcionária, disse uma baixinho. Quem? Não sei, mas parece que tem a ver com a menina. Neuza sentiu a faca escorregar na tábua. O coração disparou. Mas o rosto não se alterou. Voltou ao preparo como se nada tivesse sido dito. Mas por dentro já sabia. Os passos de Lívia estavam deixando marcas. E cedo ou tarde, alguém ia descobrir quem era, de verdade, aquela mulher que dançava com ela. A chuva caiu durante a madrugada inteira. Daquelas que batem no telhado como dedos impacientes. Na mansão dos Brenner, quase ninguém notou. Mas Neuza dormiu mal. Sonhou com portas se fechando, com gritos abafados e corredores longos demais. Às 6 em ponto, ela já estava de pé, lavando o rosto com água fria, tentando espantar a inquietação que carregava desde o dia anterior. A conversa sobre o detetive havia se alojado nela como uma pedra no sapato. No caminho até a casa, dentro do ônibus lotado, evitou olhar pela janela. O mundo seguia, indiferente às pequenas verdades que ela escondia no peito. Quando passou pela guarita do condomínio, o segurança a cumprimentou com a cabeça, mas os olhos demoraram demais nos dela. Ela fingiu não perceber. Só apertou o passo. Na cozinha, tudo estava no lugar. Mas o silêncio era outro. As funcionárias cochichavam menos. Uma delas parou de falar assim que Neuza entrou. A outra apenas desviou o olhar. Durante o café, Dona Helena reclamava do atraso do motorista, sem imaginar que havia uma guerra em curso do lado de dentro da própria casa. Otávio não lia jornal naquela manhã. Estava com o celular na mão, olhos fixos em alguma coisa que não mostrava a ninguém. Lívia não apareceu para o café. Neuza, ao subir com o suco e os comprimidos da menina, encontrou-a sentada ao pé da cama, vestida, com os cabelos soltos sobre os ombros e o olhar longe. O espelho de maquiagem estava no colo. Ela o girava de um lado para o outro, como se tentasse ver um futuro nele. Dormiu bem? Perguntou Neuza, pousando a bandeja com cuidado. Eu sonhei que você caía, disse a menina, sem tirar os olhos do espelho. E que eu corria para te segurar. Neuza sorriu, mas não comentou.
A senhora vai vir hoje de novo? Só se você quiser. Eu quero, mas eu tô com medo. Medo de quê? De alguém tirar você daqui? O sorriso de Neuza desapareceu. Por que pensa isso? Porque ontem à noite ouvi meu pai falando com alguém. Disse que ia descobrir a verdade. Ele nunca fala assim. Fiquei com medo que fosse sobre você. A mulher sentou-se devagar ao lado da menina. Não podia mentir, nem podia confirmar. Ficou em silêncio, olhando o mesmo espelho que girava nas mãos de Lívia. Ali não havia futuro, apenas reflexo. Naquela tarde, Otávio Brenner dispensou a reunião marcada no escritório. Disse à esposa que estava cansado, que precisava de um tempo em casa. Helena não estranhou. Achou que era mais uma crise de vaidade. Um homem como ele, acostumado a ter tudo sob controle, não lidava bem com o envelhecimento. Mas Otávio não estava cansado. Estava desconfiado. Fechou-se no escritório do andar de cima e esperou. A cadeira giratória posicionada na direção certa. A persiana aberta apenas o suficiente. De lá, tinha uma visão direta da sala de fisioterapia. Ninguém sabia daquilo. Um pequeno luxo arquitetônico que ele pedira na reforma, anos atrás. Às 3 da tarde, a casa estava em silêncio. As funcionárias no andar de baixo. Helena dormindo com máscara de cetim. E então ele viu. Neuza entrou na sala com passos contidos. Lívia já estava lá, vestida com uma camiseta leve e calça de malha. A menina parecia ansiosa. A mulher ligou pelo som. Uma melodia instrumental suave preencheu o ambiente. Não era uma canção comum. Tinha pausas longas, ritmos irregulares, notas que convidavam a escuta atenta. Otávio se inclinou para a frente, curioso. Neuza aproximou-se da filha dele com reverência. Segurou suas mãos. E então começou. Ela não mandava, conduzia. Os movimentos não eram coreografados. Eram pequenos, delicados, mas carregavam uma intenção tão precisa que pareciam parte de algo maior. Otávio viu a filha sorrir. Viu os ombros dela se moverem com mais fluidez do que nas sessões com a fisioterapeuta suíça. Viu o pé direito deslizar alguns centímetros. Depois o esquerdo. Por um instante, Lívia ficou de pé, apoiada apenas nos braços de Neuza, e deu um passo. Um só. Mas era mais do que qualquer um tinha conseguido em meses. Otávio não conseguia respirar. A mulher que limpava os quartos e organizava os talheres estava fazendo aquilo, e ele não sabia por quê, nem como. Saiu da sala rapidamente, com o coração disparado. No dia seguinte, quando o detetive particular que contratara bateu à porta do escritório, Otávio já estava em outra frequência. Sentia-se cercado por perguntas que não sabia formular. "Trouxe o que o senhor pediu", disse o homem, entregando uma pasta fina. Otávio abriu o relatório. As primeiras páginas falavam do óbvio. Nome completo, endereço, idade, filhos, histórico financeiro. Mas a partir da terceira página, tudo mudou. Neuza Aparecida Santana, formada em fisioterapia pela Universidade Federal do Maranhão, especialização em neuropediatria pela Santa Casa de São Paulo. Atuou por 8 anos em centros de reabilitação infantil. Publicou 2 artigos sobre estimulação sensorial em crianças com paralisia motora. Abandonou a carreira em 2009, ano em que perdeu o marido, e assumiu sozinha os cuidados da mãe acamada e dos 2 filhos pequenos. Otávio leu 3 vezes a mesma linha. A mulher que ele ignorava todos os dias. A mulher que ele sequer sabia o nome. A mulher que servia café com os olhos baixos. Ela era exatamente a profissional que ele havia procurado por anos. E estava debaixo do próprio teto. Fechou a pasta, deixou-a sobre a mesa e encostou-se na cadeira. Lá fora, começava a garoar. Mas dentro dele, a tempestade era silenciosa e muito mais feroz. A pasta permaneceu sobre a mesa por horas. Otávio não voltou a tocá-la naquele dia. Também não desceu para o jantar, nem atendeu às mensagens do grupo da diretoria. Sentou-se diante da janela, observando o jardim escurecer lentamente, como se a sombra que tomava conta das árvores
pudesse explicar o que estava acontecendo dentro dele. Lá fora, as luzes automáticas se acenderam uma a uma. Dentro, tudo estava parado. Exceto os pensamentos. Neuza Santana. Agora ele sabia o nome. Sabia o que ela havia estudado, onde havia trabalhado, o que havia desistido de ser. Mas o que mais lhe doía não era a surpresa. Era a constatação de que, durante meses, tratou uma mulher como objeto funcional, como extensão do mobiliário doméstico, sem jamais ter feito a pergunta mais simples de todas: quem é você? Ele se lembrava de tê-la ignorado tantas vezes que nem conseguia contar. Lembrava dos dias em que a viu limpar o chão com a filha dele ao lado e não pensou em mais nada além da limpeza. Lembrava de ter mandado trocar o turno dela uma vez, porque o pano do banheiro estava dobrado do lado errado. E agora a filha dele estava andando, sorrindo, sonhando. Tudo por causa das mãos daquela mulher que ele sequer cumprimentava. No dia seguinte, acordou antes do sol, desceu as escadas em silêncio e atravessou a cozinha sem ser visto. Quando encontrou Neuza na lavanderia, ela estava com os cabelos ainda molhados, dobrando toalhas com gestos meticulosos. Neuza! Ela levou um pequeno susto. Nunca havia escutado a vozes dele assim, baixa, hesitante. Senhor Otávio? Respondeu com a coluna reta e os olhos evitando os dele. Você pode me acompanhar até o escritório? O silêncio que se formou entre os dois era espesso, quase palpável. Claro, senhor, respondeu já esperando o pior. Caminharam juntos pelo corredor como duas figuras desenhadas em carvão. Ele abriu a porta e indicou a cadeira em frente à sua mesa. Ela hesitou por um segundo, depois sentou-se, mantendo as mãos unidas sobre o colo. Eu sei quem você é, disse ele por fim. Ela não respondeu. Li tudo, sei do seu diploma, da sua especialização. Sei que trabalhou com crianças como a Lívia. Sei que abandonou a profissão por causa da sua mãe e dos seus filhos. Sei que está aqui por necessidade, não por falta de talento. Ela continuava calada, mas agora o que brilhava em seus olhos não era medo. Era algo mais antigo. Era resistência. Eu vi vocês duas ontem, através da janela da biblioteca. Vi a Lívia andar. Vi como ela se mexia com você. Vi o que ninguém conseguiu fazer em anos de tentativas. Senhor Otávio, ela começou, mas ele levantou a mão. Eu preciso pedir desculpas. As palavras pareciam ásperas dentro da boca dele, como se nunca tivessem sido ditas antes. Durante meses, tratei você como invisível. Ignorei sua existência, suas capacidades. E mesmo assim, você escolheu ajudar minha filha. Você podia ter ficado calada, como estava. Mas não ficou. Neuza respirou fundo, olhou para ele pela primeira vez desde que entrara ali. Eu não podia ver uma criança definhar e fazer de conta que não sabia como ajudar. Mas também sabia que se oferecesse ajuda, o Senhor não escutaria, porque para o Senhor eu era só uma faxineira. Otávio assentiu. Não como quem aceita, mas como quem reconhece. O que você fez por Lívia não tem preço. Ela franziu a testa. E o que o senhor pretende fazer agora? Otávio se levantou. Caminhou até a estante. Abriu uma gaveta e tirou um envelope grosso. Aqui dentro tem um novo contrato. Quero te contratar oficialmente como fisioterapeuta da Lívia, com salário compatível com a sua formação, benefícios, carteira assinada, tudo conforme a lei. Quero que você trabalhe com liberdade, com autonomia. E quero que me diga exatamente do que precisa para continuar o que começou. Neuza olhou para o envelope como se ele queimasse. Por quê? Porque é o certo. E porque eu não quero mais ser o homem que fui até ontem. Ela pegou o envelope, abriu, leu em silêncio. Quando terminou, olhou para ele e disse: Isso muda muita coisa na minha vida, mas não muda tudo. Eu sei. Eu não estou te perdoando ainda. Também sei. Ele sorriu. Pela primeira vez em muito tempo, o sorriso dele não era um escudo. Era um pedido. E a senhora Helena? Ela perguntou.
Otávio hesitou. Vai resistir. Vai desconfiar. Mas quando vir a filha sorrindo como nunca, vai entender. Ou vai ter que entender. Neuza levantou-se. Eu aceito, não pelo senhor. Pela Lívia. Pela menina que voltou a sonhar. Obrigado. Mas tenho uma condição. Otávio ergueu as sobrancelhas. Quero que esse trabalho seja meu por mérito, não por caridade. É seu por mérito, Neuza. Só que eu fui cego demais para ver antes. Quando ela saiu do escritório, sentia as pernas trêmulas. Mas pela primeira vez em muitos anos, não era de cansaço, era de alívio. No corredor, Lívia a esperava, escondida atrás da porta da sala. Viu o envelope nas mãos da mulher e sorriu com a ponta dos lábios. Você vai embora? Neuza se agachou e respondeu com firmeza. Não, meu amor. A gente acabou de começar. Na manhã seguinte, o sol entrou pelas janelas sem pedir licença. A casa, acostumada com silêncios formais e passos contidos, parecia ter acordado diferente. O cheiro de café era o mesmo. O som da chaleira também. Mas havia algo novo no ar. Um tipo de vibração que não se ouvia, mas se percebia na pele. Lívia acordou antes do despertador. Tinha dormido com a roupa do dia anterior, o espelho de maquiagem ao lado do travesseiro, como se fosse um talismã. Quando Neuza entrou no quarto, trazendo os café e os comprimidos, a menina já estava sentada na beira da cama, com os olhos brilhando. A senhora tá mesmo aqui, disse, como quem ainda duvida do que vive. Tô, agora com contrato assinado e tudo, respondeu Neuza com um sorriso discreto. Lívia se levantou com a ajuda da barra lateral da cama. Ficou de pé por alguns segundos, sozinha. O corpo tremia, mas a cabeça estava erguida. Quero começar agora. Então vamos. Na sala de fisioterapia, a luz da manhã entrava oblíqua, recortando o chão em tiras douradas. Neuza havia passado a noite montando um plano. Trouxe elásticos, almofadas, objetos de textura diferente, músicas com ritmos variados. Tudo muito simples, mas planejado com uma precisão silenciosa. Começaram com exercícios de peso corporal, transferência de lado, alinhamento de quadril, estímulos sensoriais nos pés. Tudo feito em silêncio. A única coisa que se ouvia era a respiração das duas, sincronizada como um dueto invisível. Depois de 20 minutos, Neuza ligou a música. Um samba leve, instrumental, com surdo suave e violão endedilhado. Lívia abriu um sorriso. Essa é nova. Para trabalhar o tornozelo, respondeu Neuza, segurando as mãos da menina com delicadeza. O exercício seguinte era quase uma dança. Pequenos passos em círculo, um pé à frente do outro, o corpo sendo guiado por ritmo mais do que por esforço. Lívia caiu 2 vezes, mas levantou 3. Ao final da sessão, estava exausta, suada, ofegante e rindo. Eu nunca suei assim na vida. Então quer dizer que tá funcionando, respondeu Neuza, oferecendo uma toalha. Enquanto a menina tomava água, Helena apareceu na porta. O que está acontecendo aqui? A voz dela não era de acusação. Era de quem tenta entender um quadro que chegou tarde para observar. Neuza ficou de pé com postura firme, mas sem rigidez. Uma sessão de fisioterapia, senhora. Você está mesmo cuidando da minha filha? Lívia interveio antes que Neuza pudesse responder. Mãe, mas ela sabe mais do que todos os médicos que você contratou. Eu andei com ela. Eu sorri com ela. Eu sou outra pessoa com ela. Helena ficou em silêncio por alguns segundos. Depois cruzou os braços. Porque ninguém me contou nada. Otávio apareceu logo atrás. Tocou o braço da esposa com leveza. Porque eu precisei ver com os próprios olhos e entender com o próprio silêncio. Ela é a pessoa certa. A mulher hesitou, mas olhou para as filhas de família. Viu as bochechas coradas, o brilho nos olhos. Viu a esperança. Se você machucar a minha filha, Neuza, eu sou a última pessoa nesse mundo que deixaria isso acontecer, dona Helena. A resposta foi tão firme,
tão limpa que a mulher apenas assentiu com a cabeça e saiu sem dizer mais nada. Lívia riu baixo. Isso foi um milagre. Milagre nada. Isso é coragem. E persistência, respondeu Neuza. Nos dias que se seguiram, a casa passou por uma mudança silenciosa. A fisioterapia virou prioridade. O piano da sala principal passou a ser usado como fundo musical para os exercícios. Os funcionários começaram a cumprimentar Neuza com respeito. E até Helena, aos poucos, começou a perguntar como andavam as sessões, sem sorrisos, mas com genuíno interesse. Otávio, por sua vez, se transformou em espectador constante. Observava de longe, com um caderno de anotações no colo. Neuza sabia que ele não escrevia nada, mas precisava daquilo para se sentir parte. Uma tarde, ao final de uma sequência difícil, Lívia ficou de pé sozinha por mais de 1 minuto. Esticou os braços, moveu os quadris em pequenos giros e deu 2 passos para a frente, sem apoio, sem ajuda. Caiu logo depois. Mas ninguém ligou. Ela olhou para Neuza, com os olhos marejados. Eu tô andando. Tá, e daqui a pouco vai correr. A senhora acha mesmo? Eu tenho certeza. No mesmo dia, Otávio chamou Neuza novamente ao escritório. Preciso saber o que mais você precisa. Ela hesitou. Um espaldar de parede, uma escada de canto, bola de pilates infantil, tatame novo e um espelho de corpo inteiro. Considera feito. E um rádio novo. Aquele da sala está com chiado. Vai chegar amanhã. Neuza sorriu. Tem mais uma coisa. Pode dizer. Não me trate como exceção. Se quiser mudar, comece a enxergar as outras Neuza que você ainda ignora. Otávio ficou em silêncio. E naquele silêncio ela soube que a semente tinha sido plantada. No final da semana, Lívia escreveu numa folha de caderno. Hoje eu andei. De verdade. Com as minhas pernas. Com o meu medo. E com a força de uma mulher que o mundo não quis ver. Mas que me ensinou a enxergar. Dobrou o papel e entregou a Neuza, como um presente secreto. Ela guardou no bolso, não disse nada. Mas naquela noite, quando chegou em casa, colocou a folha na parede do quarto, ao lado da foto dos filhos e da mãe. Porque havia coisas que floresciam devagar, e outras que, quando nasciam, mudavam para sempre a forma como o mundo se explicava. A notícia começou como uma pergunta sussurrada. Primeiro, entre os médicos que acompanhavam Lívia desde pequena. Depois, entre os professores da escola particular, que sempre haviam preparado relatórios médicos mais longos que as próprias tarefas da menina. É verdade que ela está andando? A pergunta viajou de boca em boca como se fosse proibida. Nos corredores do colégio, os funcionários cochichavam sobre a menina que até poucos meses atrás mal conseguia segurar o próprio corpo. Agora, ela não apenas andava, como chegava sorrindo, apoiada em muletas leves, mas com firmeza no olhar. Os pés ainda vacilavam, mas o que sustentava Lívia era outra coisa. Uma vontade nova, uma confiança que parecia nascer de dentro para fora. Neuza observava tudo de longe. Nunca se acostumara com a atenção. Passara a vida inteira à margem, nos bastidores, limpando os rastros que os outros deixavam. Mas agora, mesmo sem querer, sua presença ganhava volume. Começaram a perguntar, a querer saber, a tentar entender. Quem era aquela mulher que havia feito em 2 meses o que uma década de especialistas não conseguiu? Otávio começou a receber ligações. Parabéns pelo progresso da sua filha, disse o diretor da escola com voz respeitosa. Mas confesso que estamos curiosos. Foi algum novo tratamento? Sim, uma abordagem mais personalizada. Algum profissional que possa indicar? Otávio hesitou. Por enquanto, preferimos manter em sigilo. Está funcionando, mas ainda é um processo. Neuza agradeceu o cuidado, mas sabia que era questão de tempo. Segredos têm pernas curtas, e o dela começava a correr. Lívia não ajudava. Ingênua e empolgada, falava com entusiasmo de sua nova fisioterapeuta. Contava sobre as danças, as músicas, as brincadeiras que viravam exercícios. Para os amigos,
Aquilo soava como mágica. Para os pais dos colegas, como oportunidade. Logo, surgiram convites velados. Poderíamos marcar uma conversa com essa profissional, disse a mãe de uma colega de classe. Quem sabe ela não aceita avaliar outros casos. Otávio recusava com gentileza, mas Helena começou a se incomodar. Isso vai sair do controle, disse ela certa noite ao marido. As pessoas vão descobrir, vão querer saber por que uma empregada virou terapeuta. Ela nunca foi só empregada, nós que não vimos. Isso não muda o que os outros pensam. Que pensem. O que ela fez pela nossa filha vale mais que qualquer julgamento. E se alguém descobrir o passado dela? E se a imprensa resolver investigar? O que há para descobrir? Que ela é formada, que largou a carreira para cuidar da mãe doente, que criou os filhos sozinha limpando casas. Sim, exatamente isso. Otávio respirou fundo. Pela primeira vez, sentiu vergonha das palavras da esposa. Na manhã seguinte, Neuza encontrou um envelope em cima da sua bancada. Dentro, havia uma carta escrita à mão. Neuza, caso você deseje voltar a atuar formalmente como fisioterapeuta, estamos dispostos a ajudar. Temos contatos em clínicas de reabilitação. Podemos financiar uma atualização profissional, se for o que quiser. Se preferir seguir como está, aqui, será respeitada. Com gratidão, Otávio. Ela releu a carta 3 vezes. O papel tremia em suas mãos. Mas não era medo, era algo mais profundo. Um reconhecimento que vinha tarde, mas ainda assim chegava. Guardou a carta na bolsa. Naquela tarde, durante a sessão, Lívia estava mais calada que o normal. A menina tentava manter o equilíbrio sem apoio, mas havia um peso novo nos ombros. Tá tudo bem? Perguntou Neuza, enquanto segurava o quadril dela com firmeza. Hoje uma colega disse que sua mãe ouviu dizer que você era só a empregada aqui. Que isso tudo era invenção minha. Neuza respirou fundo. E o que você respondeu? Que você era minha professora. Minha amiga. Minha guia. Ela se emocionou, mas não demonstrou. Apenas ajustou a postura da menina e continuou o exercício. Mais tarde, no fim do dia, Lívia voltou ao assunto. Você vai embora se começarem a te criticar? Não, minha flor, eu não fujo mais do que eu sou. E o que você é? Neuza sorriu. Não respondeu com palavras. Pegou o espelho de maquiagem do chão e o colocou nas mãos da menina. Olha pra você. Tô vendo. Então vê bem, você só está assim porque decidiu continuar tentando. Eu só te ajudei a lembrar que podia. E se alguém tentar apagar o que construímos aqui, a gente dança por cima. Naquela noite, Neuza chegou em casa mais tarde do que o habitual. Encontrou o filho mais velho, Gabriel, estudando com livros abertos na mesa. A filha, Mariana, lavava a louça ouvindo música pelo fone. A mãe dormia no quarto com a TV ligada, volume quase mudo. Neuza abriu a bolsa, tirou a carta de Otávio e colocou sobre a geladeira. O que é isso? Perguntou Gabriel. Um convite, para voltar a ser quem eu era. Vai aceitar? Ela olhou ao redor, viu os filhos crescendo com dignidade, viu a casa pequena, mas cheia de verdade. Pensou em Lívia, no futuro que florescia nos passos dela. Talvez, mas só se for com meus próprios termos. No domingo, durante o almoço, Otávio fez um brinde improvisado. As novas possibilidades. Disse, levantando a taça de água. Lívia levantou a dela. As pessoas que a gente quase não viu, mas que sempre estiveram lá. Neuza, sentada à mesa com todos pela primeira vez, ergueu o copo. Olhou para Helena. A mulher desviou os olhos, mas não disse nada. Ainda não era aceitação, mas já não era desprezo. E às vezes, era assim que começava. Foi Mariana quem mostrou o vídeo para Neuza. Na tela pequena do celular, a imagem era tremida, mas clara. Lívia, de vestido azul claro e cabelos soltos, caminhava no palco improvisado da escola. A plateia aplaudia em pé. Os colegas batiam palmas num ritmo tímido, quase reverente. E ao fundo, no canto direito do vídeo, lá estava Neuza, de pé, discreta, as mãos entrelaçadas, os olhos marejados. Mãe!
Isso aqui tá circulando no grupo dos pais, disse Mariana. Já tem quase 1000 visualizações. E olha os comentários. Neuza pegou o celular com cuidado. Leu devagar. Milagre. Quem ensinou essa menina a andar assim? Quero saber o nome dessa profissional. Tem mais amor no gesto dela do que técnica em muito doutor. Isso vai dar confusão, murmurou. Isso vai te dar voz, respondeu a filha. Neuza ficou em silêncio. Levou o celular até o quarto, fechou a porta. Sentou-se na beira da cama. Assistiu ao vídeo novamente. Depois, mais uma vez. Em nenhum momento olhou para si mesma. Olhava apenas para Lívia, para o passo que não vacilava, para o sorriso que abria caminho. Na manhã seguinte, a escola ligou. Gostaríamos de convidar a senhora para uma roda de conversa com os pais, disse a coordenadora. Muitos estão querendo entender esse processo, não como curiosidade, mas como possibilidade. Neuza hesitou. Eu não costumo falar em público. Não precisa palestrar, só estar presente, contar um pouco da sua história, inspirar. Mesmo que não queira, a senhora já virou referência. Otávio, ao saber, ofereceu apoio imediato. Vai, Neuza. As pessoas precisam te ouvir. Precisam saber que competência não veste uniforme de grife. Helena não se manifestou, mas também não se opôs. No dia do encontro, a sala da escola estava cheia. Pais, professores, até alguns médicos. Todos sentados, com pranchetas ou celulares nas mãos. Lívia estava na primeira fileira, usando um vestido branco, o mesmo do vídeo, com uma flor presa ao cabelo. Era sua forma de dizer: estou pronta. Neuza entrou sem pressa, usava uma blusa simples, calça escura, cabelos presos num coque como sempre. As mãos suavam. O coração batia fora de ritmo, mas os olhos estavam firmes. Bom dia, disse, e sua voz preencheu o espaço com delicadeza. Eu me chamo Neuza Aparecida Santana. Tenho 40 anos. Sou fisioterapeuta formada com especialização em neuropediatria. Mas por quase 15 anos, ninguém me viu assim. Fui cozinheira, cuidadora, faxineira. Trabalhei em silêncio, como tantas outras mulheres, equilibrando filhos, remédios e aluguel. Houve silêncio. Silêncio verdadeiro. Silêncio de escuta. Conheci Lívia como funcionária. Mas vi nela o que nenhuma função me impedia de reconhecer: uma menina com potência, com luz e com medo. Eu também carregava os meus. Então fiz o que sabia. Usei o que a vida me ensinou. O que a universidade não me tirou. E o que a dor não apagou. Pausou, respirou, continuou. Não tenho consultório, nem empresa. Mas tenho algo que me sustentou até aqui. Escuta. E respeito por cada corpo, cada tempo, cada limite. Ao final, ninguém aplaudiu de imediato. Houve antes uma pausa longa, quase sagrada. Depois, sim, palmas. Muitas. Algumas pessoas em pé. Outras chorando. Na saída, uma mãe se aproximou. Você pode atender meu filho? Ele tem paralisia cerebral, tem 6 anos. Nunca andou. Mas quando viu o vídeo da sua paciente, pediu para dançar também. Neuza pegou um cartão. Escreveu seu número, prometeu conversar. Mas não deu certeza, ainda não sabia o que queria ser fora dali. Nos dias seguintes, vieram os convites. Entrevistas. Matérias de jornal. Um programa de televisão ligou pedindo autorização para exibir o vídeo. Otávio sugeriu contratar alguém para gerenciar a comunicação. Neuza recusou. Ainda sou eu quem decide a que ritmo danço. Lívia, por outro lado, estava em festa. A menina ganhara força nova. Começou a se alongar sozinha, a treinar na frente do espelho. Um dia, pediu a Neuza que a ensinasse uma coreografia completa. Quero dançar no final do ano, no palco da escola. Quero que todo mundo veja que não é milagre, é trabalho. Neuza concordou.
Passaram semanas ensaiando. Cada movimento era uma vitória, cada ajuste de quadril, um recado ao mundo. Ao final de uma sessão, Neuza perguntou: "Você tem medo?" "Tenho", de cair. "Então dança até com o medo. Ele também aprende a te respeitar." Certa tarde, Otávio chegou em casa com um envelope grosso. "Isso é seu." Dentro havia um convite oficial. O Conselho Regional de Fisioterapia queria homenageá-la por contribuição social extraordinária. "Eu não sei se mereço isso." "Merece sim, mas precisa aceitar ser vista." Na noite anterior ao evento, Neuza caminhou sozinha até a pracinha do bairro. Sentou-se num banco enferrujado. Observou as crianças correndo, os pais distraídos, os vendedores de pipoca. Pensou em todas as vezes que se escondeu. Em todas as vezes que precisou. Agora, a escolha era dela. Quando voltou para casa, encontrou Mariana acordada, esperando. "Vai aceitar?" Neuza demorou a responder. "Se eu aceitar, não posso mais voltar a ser invisível. Isso é ruim?" Ela suspirou. "Isso é novo." No dia seguinte, vestiu uma roupa simples, mas alinhada. Prendeu os cabelos como sempre. E entrou no auditório onde seria homenageada, sem baixar os olhos. Aplausos, flashes, microfones. Mas o que importava mesmo era a mensagem no celular, enviada por Lívia pouco antes da cerimônia. "Hoje eu andei na aula inteira, sozinha. O medo tentou vir. Mas eu disse: agora quem dança sou eu." O palco era simples. Um tablado coberto por cortinas brancas. Uma fileira de cadeiras à esquerda e uma faixa azul dizendo: Festival de encerramento. Sonhar também é movimento. O auditório da escola estava lotado. Pais, professores, alunos. Todos esperando o momento mais aguardado da noite. Nos bastidores, Lívia respirava devagar. Usava um vestido rodado, branco com detalhes dourados. E os cabelos estavam presos em um coque pequeno, preso com uma presilha de flor. Os pés, antes imóveis, agora calçavam sapatilhas macias. Estavam levemente tortos, mas firmes. "Tá pronta?" perguntou Neuza, ajoelhada ao lado dela, ajeitando a barra do vestido. "Tô com medo." "Isso quer dizer que tá viva?" Lívia sorriu. Estava diferente, não só no corpo, mas no olhar. Antes, ela pedia permissão para existir. Agora, pedia passagem. Do outro lado da cortina, Otávio ajeitava a câmera com mãos trêmulas. Helena, sentada ao lado, segurava um buquê de flores, sem saber se sorria ou chorava. Mariana filmava com o celular. Gabriel, em pé no fundo da plateia, observava tudo com o orgulho silencioso de quem reconhece batalhas vencidas no escuro. As luzes diminuíram. O som da música começou a subir devagar, um piano suave, depois um violino. E então, quando a cortina abriu, Lívia apareceu. Vozinha. Caminhou devagar até o centro do palco. 1, 2, 3 passos. Parou. Olhou para a frente. E começou a dançar. Não era uma dança perfeita. Os movimentos tinham hesitação, o equilíbrio oscilava. Mas era dança. Real. Fluida. Sentida. Cada gesto era uma resposta ao que um dia disseram ser impossível. No canto do palco, Neuza observava com os braços cruzados sobre o peito. Não se movia, não sorria. Mas os olhos dela diziam tudo. A menina no palco não era apenas uma paciente. Era parte da semente que a vida quase não deixou germinar. Quando a música terminou, houve um segundo de silêncio. E então, o auditório explodiu em aplausos. Lívia fez uma reverência pequena, envergonhada. E quando saiu do palco, caiu nos braços de Neuza. "Consegui. Você floresceu." Na saída, um repórter da imprensa local abordou Otávio. "O senhor poderia dar uma declaração sobre a evolução da sua filha?" Otávio olhou para Neuza, que vinha empurrando a cadeira de rodas vazia. "A declaração tem que ser dela", disse, entregando o microfone. Neuza franziu a testa.
Pegou o objeto como quem segura uma herança incômoda. Pensou em recusar, mas Lívia, ao lado, segurou sua mão. Fala por todas nós. Neuza olhou para a câmera, respirou fundo. Depois disse: Eu só fiz o que devia ser feito. Escutei, respeitei, insisti. Não tratei o corpo dela como um problema, mas como uma promessa. E promessas, quando cuidadas, florescem. No dia seguinte, a gravação do vídeo foi parar na internet. E mais uma vez, a pergunta se espalhou: quem é essa mulher? Mas agora Neuza não fugia mais. Começou a receber mensagens de outros profissionais, convites para congressos, propostas para abrir uma clínica. A princípio, recusou todas. Ainda se acostumava com a ideia de ter voltado a existir para o mundo. Até que, numa tarde calma, recebeu uma carta. Não era digital, era escrita à mão. Vinha de uma mulher do interior da Bahia, mãe de um menino com atrofia muscular. Ela dizia que tinha visto o vídeo e que depois de muitos anos, o filho voltara a sorrir. Queria saber como poderia ajudá-lo também a dançar. Neuza chorou baixinho e, pela primeira vez, escreveu de volta. A casa dos Brenner também havia mudado. Otávio passou a trabalhar mais de casa, reformou o quarto de baixo para transformá-lo em sala terapêutica. Helena, e aos poucos, começou a chamar Neuza pelo nome. Um dia, ofereceu a ela um chá, ainda com formalidade, mas sem superioridade. E Lívia? Lívia já andava por conta própria em pequenos trechos. Corria atrás do cachorro da família no jardim. Subia degraus agarrada ao corrimão, mas o maior progresso era o que ninguém via. Ela olhava nos olhos das pessoas quando falava. Sentava-se ereta. Respondia com firmeza. Era como se tivesse finalmente voltado a habitar o próprio corpo. Na noite do aniversário de 14 anos da menina, a família organizou um jantar pequeno. Poucas pessoas, música baixa, flores simples. Lívia puxou Neuza para dançar. No meio da sala, as duas giraram devagar, como no primeiro dia, só que agora com espaço, plateia e orgulho. Lembra do que você me disse lá atrás? Perguntou a menina. Disse tanta coisa, que às vezes a gente dança até com o medo. E você dançou. Agora é a sua vez, Neuza, de dançar com a luz, de aparecer. Ela sorriu. Um sorriso sem pressa. Sabia que havia coisas que nascem para o mundo de repente. Outras precisam do tempo certo. Mas já não era sombra. Já não era silêncio. Quando voltou para casa naquela noite, encontrou o espelho de maquiagem quebrado sobre a cômoda. Pegou com cuidado, colocou dentro de uma caixa. E sobre ele escreveu: Para a próxima menina que esquecer o quanto pode florescer. No fundo da caixa, uma carta dobrada. Se ninguém te enxergar, dança assim mesmo. Porque o corpo sente o que a alma já sabe. O impossível só dura até alguém tentar. E assim, sem grandes discursos, sem aplausos finais, Neuza enfim aprendeu a ser vista. Não como exceção, mas como referência. Não como milagre, mas como semente, porque aquilo que permanece não é o gesto. É a coragem de tê-lo feito quando ninguém estava olhando.